Mal e o remédio. 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não recomeçais o poder do vosso Senhor. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par de eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus os prepara, e procurai-lhes a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queria sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito dias dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera
ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor, após o seu selo em todos que nele creem, o Cristo, vos disse que com fé se transporta a montanha. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Ainda no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a felicidade não é deste mundo. 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiação. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência
é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e expiação, forçoso é, se admita, que algures moradas a mais favorecida, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou ao vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolai, Madeleine, Cardeal Marlot, Paris, 1863. Bem-aventurados aflitos, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceiva nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-nos, acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está longe. Onde julgais ver o mal? A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir apenas cruéis?
Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutassem melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade. Não é vítima da fatalidade. Aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. De que esperanças fatais? E de que esperanças falais? Das terras onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria, sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças. Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastar na terra. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo ou invólucro carnal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoada os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir
que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente prova, mais longa, do que um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, um mau homem, logo observais, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu tua tarefa, e o que fica, talvez não haja principiado a sua. Porque então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que direis de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentimentos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sens, 1861. Os tormentos voluntários. 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado a vicissitude que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo
o que o agitará e turbará, e coisa singular, o homem. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja a do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Então, perpetuamente febricitantes. O que não há repouso? O que não há repouso? Outros possuem causa de insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais, toda emulação. Para eles se resume um eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Leão, 1860. A desgraça real. 24. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez, sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade
e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que cumprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações. Credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformada pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagem e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861.